Podemos dizer que o consenso social corporiza determinadas formas específicas de pensar, de sentir e de agir em certos contextos sociais. Este raciocínio ficaria porventura incompleto se não o situássemos num quadro mais alargado, que é o das relações sociais baseadas nos processos de comunicação. Viva! Eu sou o professor Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor, e vou falar-vos aqui da ditadura do consenso. Se ainda não subscreveu este canal, faça-o agora mesmo para que futuramente receba, sem se preocupar, os novos vídeos disponíveis, colocando um like naqueles que forem do seu agrado, pois desta forma permitirá que outros a eles tenham acesso. Sabendo-se que a comunicação diz respeito ao processo social básico, sem o qual não seria possível haver sociedades ou nelas viver, será de todo justo associar as configurações de conhecimento às formas de comunicação aí existentes. As palavras existem, circulam e deixam-se apropriar por quem a elas recorre, e por isso tudo representam, mas nada conseguem provar. Há palavras cheias e palavras ocas de sentido. Há palavras que têm objetivamente referentes e palavras há que se autorreferenciam, desligadas da realidade da vida social e humana. Apesar disso, as palavras que informam o discurso têm potencialidades para desencadear nos outros e no próprio também ações e reações, qual vulcão de incalculáveis benefícios, mas igualmente prejuízos. É que as palavras convocam o riso, a alegria, a esperança, a temperança, os sonhos e os projetos, mas podem igualmente convocar a tristeza, o desânimo, o choro ou o medo. As palavras dão sentido e ordenam o mundo num certo sentido. Por essa razão, os discursos são sempre conjuntos ordenados de palavras que tanto podem aprisionar a fenomenologia da experiência como libertar o homem da escravatura mental ou social, individual ou coletiva. Todavia, os discursos obedecem à estrutura e função do sistema linguístico, mas igualmente à institucionalização das tipificações que brotam dos interesses e das lógicas que povoam as rotinas e as estratégias dos diferentes campos sociais dos falantes. Neste sentido, os discursos contêm e expressam características que obedecem à racionalidade de cada campo social, reportando-se estas, por seu turno, às propriedades que definem os perfis dos atores e dos agentes que se movem no espaço social a que pertencem, para além dos naturais requisitos do próprio sistema linguístico. Assim sendo, pode dizer-se que é relativamente acessível ao especialista identificar, por aproximação, os falantes com a sua zona de pertença ou de referência social e, a partir daí, operar raciocínios de dedução e de indução comportamental ou esboçar o seu perfil de estilo de vida. A relação estabelecida entre a origem social e modalidades discursivas plasma-se a longo prazo nos sistemas de conhecimento e estes por retroação nas formas perceptivas do mundo envolvente. Entretanto, pela mão dos diferentes campos em jogo, a sociedade refreia os discursos, define os marcos de referência, impõe a razão, dita os interditos, estabelece o normal e o patológico, ou o excessivo, distingue o belo do feio, o justo do injusto e veicula os parâmetros de normalidade e seus limites quanto ao desvio e à marginalidade social, assim como impõe também as lógicas de domínio e de sujeição.
A introdução de certos vocábulos nos discursos não é feita ao acaso, mas obedece sempre a uma qualquer lógica ou contexto, que nem sempre é para a maioria dos receptores perceptível. Frequentemente ela impõe e comanda tudo e todos, mediante estratégias de poder ou de sedução, sediadas na política, na economia, na religião ou em determinados grupos de pressão, de forma manifesta ou oculta. Este poder, imposto a partir dos bastidores do discurso, é, na sua natureza, manicaísta, uma vez que opera sempre pela distinção, pela separação, pela segregação e, por vezes, pela estereotipia e pela estigmatização. Tudo é ou tudo não é. Gradações da realidade pressupõem a aceitação do ruído, próprio da diferença, a menos que a diferença contribua para reforçar a globalidade do totalitarismo homogeneizador, como se de liberdade porventura se tratasse numa espécie de United Colors of Benetton. Para alguns parece lógico e evidente que na sociedade o falante é livre e goza de livre-arbítrio na sua ação discursiva. A verdade, porém, é que o falante entra num jogo em que não é ele o único quem dita as regras do mesmo, e por isso a sua liberdade provém de uma genética assimétrica de poder que confere à relação social e aos discursos uma liberdade discursiva vigiada. As palavras e os discursos contêm em si e veiculam regras, não só linguísticas, mas também sociais, culturais, valores e cosmovisões. E por essa razão, a humanidade que em nós reside e nos caracteriza não pode passar sem elas a todo momento. Pensamos com as palavras de que dispomos e falamos através dos pensamentos que nos povoam. Mas o silêncio das nossas palavras não é o silêncio dos nossos pensamentos, pois mesmo no silêncio das palavras falamos palavras com o pensamento. Os discursos interpretam o passado, posicionam o presente e criam o futuro, mas nem sempre neles é fácil distinguir o verdadeiro e o falso, pois, na verdade, são todos falsos e todos eles poderão ser verdadeiros. É que a verdade é sempre a verdade dos sujeitos e das formas sociais a que pertencem, e por isso esta não tem em si qualquer essência que a defina, mas pauta-se pela cosmovisão que em nós reside e sobre nós se impõe. Desejo que tenha gostado e espero por si no próximo vídeo.